Olá a todos, e nessa videoaula nós vamos basicamente explorar os conceitos básicos, os conceitos basilares do marxismo. Então vamos começar citando aqui alguns princípios. E esses princípios do socialismo, eles basicamente passam a existir de diversos autores. Você vai ter autores como David Ricardo, como Adam Smith, você vai ter autores como Rodbertus, você vai ter muitos autores, eu vou citar eles depois, tá? Essa aula é introdutória. Mas antes de entrar nessa questão dos autores, a gente deve entrar na questão dos princípios, das ideias. Então vamos analisar algumas ideias, eu vou tentar explorar aqui 3 ideias principais, 3 ideias semânticas aqui, que vão nos ajudar a definir, a definir o que é o comunismo, para depois destrinchar todos os conceitos mais complexos, os conceitos mais interessantes. Então, primeiramente, vamos lá. Quais são os princípios do comunismo? Vamos lá. O comunismo se desenvolve, sobretudo, com base na teoria da exploração, tá? Eu estou pegando umas noções das principais do livro do Eugen Bauerk, tá? Vocês podem pesquisar aí depois. Ele tem um livro Capital e Juro, e ele tem um livro, um discurso aqui no Brasil, que é o livro A Teoria da Exploração no Socialismo ou Comunismo. Vocês podem comprar, tem um livro lá. Contudo, a pessoa que se depara com esse livro, que pega esse livro e começa a ler sem muita base, sem muito conhecimento, ela pode acabar caindo em algumas ideias, em algumas noções erradas. Ela pode acabar não compreendendo de fato o que está sendo passado ali no livro. E se ela não tiver uma noção estruturada da semântica do livro, ela não vai entender em essência o que é a teoria marxista, o que é a teoria socialista. Socialista seria o termo mais correto. Ela não vai entender de fato o que é a teoria socialista. Então, tá, vamos lá. Vamos começar falando sobre o que é essa tal da teoria da exploração, que é o tema inteiro do livro. Bom, a teoria da exploração nos diz que, mediante ao nosso estado civilizacional, tá? E guardem bem esse termo, estado civilizacional. Algumas pessoas conseguem viver às custas das outras. E esse conceito, ele é basilar. Ele é basilar. Se você não conseguir compreender esse conceito, você não vai entender a mais-valia. Você não vai entender o conceito de mudanças, de mudanças sociológicas que levam aos problemas, que são averiguados pelo Marx, em relação às questões históricas, as questões de mudanças históricas, de dialética, Você não vai conseguir compreender, você não vai conseguir extrair, o que o Marx está tentando falar. E a gente tem algumas ideias, a mais que vão complementar, que é o seguinte: a gente vai tentar entender o que são esses conceitos, certo? Primeiramente, vamos iniciar aqui citando uma fonte da teoria da exploração, que é a teoria do valor-trabalho. Quem escuta de primeira, assim, do nada, essa pessoa ela vai olhar para isso e ela basicamente vai pensar: eu conheço todos esses conceitos, eu conheço essas ideias. Só que antes de você conhecer esses conceitos, você precisa, na verdade, conhecer os autores que fundamentaram esses conceitos, tá? Que entra também naquela parte das fontes, das fontes. Inclusive, o próprio Bauerk, ele vai falar que, em relação às fontes, ele precisou literalmente citar algumas fontes, as principais, para que a crítica dele fosse válida, porque se ele não fizesse isso, ele ia acabar caindo em uma visão falsa do que é o socialismo, do que é o comunismo. Ele ia acabar caindo num espantalho. Então ele mesmo precisou fazer isso, ele mesmo precisou coletar algumas fontes para desenvolver essas ideias. E a gente vai falar um pouco, de uma maneira simples, sobre a teoria do valor-trabalho. E vamos lá. A teoria do valor-trabalho nos diz que o valor econômico dos bens é fruto do trabalho humano. Então é aquela tese clássica, não, o trabalho humano, ele gera os bens, ele gera as riquezas, e portanto, ele é a fonte do valor. Se a gente for pegar o Capital, a gente vai ver um conceito mais amplo, de valor, porque o Marx ele vai começar a estudar sobre a questão da mercadoria, porém a gente não vai citar isso agora, tá? Beleza, vamos continuar aqui. Os trabalhadores não recebem o suficiente, ao mesmo tempo que eles são os responsáveis por gerarem os bens econômicos. Daí também surge o conceito de mais-valia. E essa questão da mais-valia, ela é mais complexa, tá? Ela é mais complexa porque ela não é basicamente o patrão que ganha muitos bens enquanto o trabalhador não ganha nada. Não é só isso. Ela segue um padrão histórico, tá?
E a gente vai falar sobre isso aí depois também. E a mais-valia é um superávit. É um superávit, tá? Isso também é um conceito que exige um pouco mais de explicação futura, tá? Eu posso colocar isso em outros temas, em outros vídeos. E ela representa a disparidade entre o ganho do trabalhador e o ganho do burguês. Porque se você for pegar o marxismo, né, o socialismo em si, você vai ver que existe não só uma questão econômica, né, mas existe uma questão, alguns falam moral, né, alguns falam que ela é uma questão moral, que é uma questão que é condenável, mas de maneira geral, os socialistas eles vão gerar também uma noção, uma imanência da estrutura da realidade. Eles vão meio que tentar definir como que é a estrutura da humanidade, como é a estrutura humana, tá? Eles vão pegar, né, as noções sociológicas e a partir disso eles vão meio que gerar uma forma padronizada. Uma forma padronizada pela qual as pessoas se comportam. E a partir daí também aí vão vir outras críticas, né? Vão vir críticas de autores amplos, né? Por exemplo, o próprio Mises, que vai falar sobre a questão do polilogismo. Essas questões, elas vão levar algumas noções mais complexas e mais sérias na parte da análise crítica. Então, esses três conceitos, né? O conceito da teoria da exploração, que é basicamente a ideia de que o, o, o trabalhador ele não conseguiu atingir um nível socialmente adequado para receber aquilo que ele merece receber, né? Já que ele é o criador de todo o valor na economia. O conceito da teoria do valor-trabalho, né? Que fundamenta a teoria da exploração, que é a ideia de que o valor ele vem do trabalho e a partir disso tem-se a ideia de que o trabalhador ele deve receber o produto integral, né? Ele deve receber aquilo que ele produziu, em questão de valor, claro, né? E tem-se também a ideia da mais-valia, né? Que ela vai representar a forma, né? A forma da, do ganho que o patrão tem sobre o trabalhador, né? Sobre o trabalhador, no caso. Eu vou tentar desenvolver mais esses conceitos no futuro, eu vou tentar desenvolver novos conceitos, novas ideias relativas a esses princípios. E vamos seguir, né? Vamos seguir em frente, falando um pouco sobre a história do desenvolvimento dessas teorias.